Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje vamos ver os processos de transferência de energia térmica. Ou seja, vamos ver na nossa frente aqui acontecendo as famosas trocas de calor. Bom, nos exercícios dos PETs das semanas 3 e 4, é muito importante que vocês já tenham compreendido o conceito, né, de calor e temperatura, tá bom? Então aqui vai ficar bem evidente, novamente, né, o que se trata, né, do calor e temperatura. E é muito importante que esses conceitos já estejam muito bem consolidados com vocês, tá certo? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês, né, o processo de aquecimento, né, e transferência de energia térmica, mostrar o que é o calor e vamos mostrar os processos de transmissão, né, de propagação da energia térmica. É muito comum também aparecer nos livros de física, né, que chama-se o nome talvez muito equivocado de propagação do calor, tá? Porque o calor, como o calor, ele se trata, pelo conceito dele, ele se trata de uma energia em trânsito, a quantidade de energia que saiu de um corpo e foi para o outro. Então é muito importante que vocês não confundam esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa é mostrar o aquecimento. Então antes de mostrar qualquer coisa para vocês, vamos aquecer essa água aqui. Essa água está numa certa temperatura ambiente aqui. E na medida que a gente aquece ela, a temperatura aumenta. Estão vendo? Veja que existe uma certa velocidade em que essa temperatura aumenta. E essa velocidade depende muito do tipo de material, tá? A gente vai ver que a famosa capacidade térmica, ou até o coeficiente, né, em que é o coeficiente em que a água consegue receber ou transferir ou perder, né, a energia térmica. Mas hoje o que é importante é isso. Eu tenho uma fonte, né, de energia. Essa energia é transmitida então para a água e a água é aquecida. Veja que ela alcança o seu ponto de ebulição, por isso que a temperatura não aumenta mais. Tá vendo? Ela trava aqui. Aqui com certeza nós temos 100 graus Celsius. Então eu estou aquecendo a água e consequentemente transferindo então para ela algum tipo de energia. Vamos resetar aqui, colocar aqui de novo e agora eu vou mostrar para vocês os símbolos de energia. Veja que todo material possui uma quantidade de energia chamada de energia interna, tá? Essa energia interna é caracterizada pela sua temperatura, tá? Dependendo da temperatura da água, ela tem uma certa quantidade de energia térmica, assim como o tijolo, assim como o ferro, assim como o azeite, tá bom? Então vamos novamente aqui colocar o termômetro na água e vamos aquecer, e veja aqui o que o aquecedor faz, ó. O aquecedor está transferindo energia para a água. E na medida que essa energia é transferida, nós temos exatamente o aquecimento da água, o aumento da temperatura. Estão vendo? Na medida que eu coloco lá, começa a transferir energia, a temperatura da água aumenta. E veja que essa energia ela continua, né, o seu processo de propagação agora na água mudando de estado, né, a água na forma de vapor. Estão vendo? Então essa mudança de estado ela necessariamente ocorre com o aumento da energia interna da água, consequentemente o aumento da temperatura. Então relacionem a energia interna com a temperatura. Quanto maior for a energia interna de um material, maior será a sua temperatura. Vamos ver o ferro. O ferro, da mesma maneira. Se eu aquecer o ferro, olha lá, eu estou fornecendo para ele energia interna. Veja que a temperatura do ferro, o ferro alcança a temperatura bem maior do que da água, tá vendo? Ele continua o aquecimento, até porque o ponto de fusão dele é bem diferente do da água. E essa energia continua se propagando lá, tá vendo? A energia continua sendo irradiada. E tá aí, né? Você vê que o ferro agora aumentou a sua energia interna, consequentemente aumentou a sua temperatura. Então é isso. Bom, agora o que seria então? Veja, a temperatura, como eu disse para vocês, se relaciona com a energia interna.
É a medição, a temperatura média, o grau de agitação dessas moléculas aqui da água. E essa agitação, a gente pode relacionar ela com energia cinética, tá? Energia de movimento. Então a energia interna se relaciona com o movimento das moléculas da água, tá? Então veja que quanto maior a energia, maior o movimento, maior a temperatura, tá bom? Consequentemente o ferro também, tijolo também. Mas e o calor? O que significa o calor? Bom, o calor, gente, é justamente a quantidade de energia transferida. A quantidade de energia transferida da fonte de aquecimento para o material. Então vamos pegar o ferro, aqui no ferro está fácil de ver. A gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de energia. Então a energia desse ferro aqui é 6, tá? Depois a gente fala de unidades, mas se fosse num sistema internacional falaríamos de joules, tá? Então digamos que essa energia aqui é 6. Vamos aquecer então o ferro. Ó. Vamos contar a quantidade de calor recebida pelo ferro. A quantidade de calor recebida pelo ferro é exatamente a quantidade de energia transferida para ele para aumentar a sua temperatura. Então contem comigo o calor. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transferimos 6 energias de calor para o ferro. Então vocês entenderam bem o que é? Se eu contar isso aqui, professor, se eu contar agora 12 quadradinhos de energia, eu tenho 12 joules de calor? Não. Nós tínhamos 6 joules de energia interna e transferimos mais 6 de energia para ele. Essa energia transferida é o calor. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido bem isso, que é muito importante. O calor é a energia transferida. E essa energia se transfere como? Só por meio de uma fonte ou entre os corpos também? Entre os corpos também. Veja lá. O que está acontecendo com a temperatura do tijolo lá? Tá vendo? Está aumentando. Na medida em que o calor é transferido para o tijolo, veja, foi transferido, aumentou essa temperatura. Então veja, nós temos aqui um tipo de propagação de energia que é em contato entre os corpos, tá bom? Então essa energia ela pode se propagar de diversas maneiras. Então a gente tem o contato entre os corpos, pode então haver transferência de calor, né? Transferência de energia, que é o próprio calor. A gente tem, entre outras maneiras, né, do calor se propagar. Por exemplo, essa daqui é a famosa irradiação, né? Veja que a energia está sendo irradiada do ferro. Vamos colocar ele aqui, assim como o tijolo. Vamos lá, vamos esquentar os dois. Veja que a energia que vocês veem saindo do bloco de ferro e do tijolo é a famosa propagação por irradiação, estão vendo? Então, a propagação por irradiação está sendo demonstrada aí, tá bom? Veja que o ferro demora mais do que o tijolo para ser aquecido, tá vendo? Isso depende, como eu disse para vocês, depende bastante do material. Então é isso, né? Nós vimos que quando eu coloco em contato dois corpos com temperaturas diferentes, essas temperaturas elas tendem a se igualar. Vamos ver isso, ó. Vamos esfriar o tijolo. Olha lá, tá vendo que agora ó, o calor tá saindo, né? Veja que a energia transferida é em outro sentido agora. Vamos esquentar o ferro. Vamos deixar um bem quente e um bem frio. Vamos colocar os dois em contato. Olha a temperatura do tijolo subindo, a temperatura do ferro descendo, e até elas encontrarem o famoso equilíbrio térmico. Agora vejam ó, que vai se estabilizar exatamente na mesma temperatura. Estão vendo? Isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Houve transferência de energia, né? O calor sendo transferido entre os corpos até encontrar o equilíbrio térmico, até encontrar temperaturas iguais, certo? O outro processo de transferência de calor chama-se convecção, que é quando a parte mais fria sobe e a parte mais quente sobe e a parte mais fria desce. Aqui não tem como a gente ver, né, nessa animação aqui, mas acontece com a água ebulição, com o ar, né? A convecção ela se dá na medida em que você tem diferença de temperatura no próprio material, tá? Então
contato, né? Transferência de calor por contato, transferência de calor por irradiação, quando você nem precisa encostar em alguma coisa para saber que ela está quente, e convecção, que é quando tem um movimento, né? De baixo para cima, do mais quente para o mais frio. Perfeito? Então essas são as transferências de calor. A gente se vê nos exercícios na próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau.